Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal, iniciando com mais uma ministração inédita nessa semana para abençoar a sua vida e trazer um pouquinho mais de Deus, da vida eterna que Ele tem para nós, que é a nossa realidade, para que faça parte da sua vida, desse momento pelo qual você está passando. Querido, não ignore, dentro dessa situação que você vem vivendo, o mundo espiritual, o mundo eterno. Claro que não é só essa questão do mundo espiritual, como algumas pessoas têm essa tendência a dizer que é só isso, mas também nós não podemos fazer um corte em relação ao mundo espiritual. Ele está aí a cada decisão, a cada consequência, a cada passo da nossa vida e com uma realidade muito maior, que é a realidade eterna, aonde Deus nos fez para estar, e isso tem que estar muito presente dentro do nosso coração. E nós estamos aqui falando um pouquinho sobre esse resgate, né, desse contato com o eterno, com o mundo espiritual, com a nossa história que não vai se acabar, né? Entendendo que que esse mundo material e físico que restringe tanto a mente das pessoas, a visão das pessoas, ele vai se acabar, mas, querido, que ele é uma parte só da dimensão, uma dimensão apenas do todo, que é o mundo eterno, onde Deus está, onde Ele construiu e desenvolveu todas as coisas para acontecerem no seu determinado tempo, e nós fazemos parte deste mundo eterno, querido. Então, nós temos que ter essa visão. Quem constrói a sua vida olhando para a eternidade é alguém que vai ter muito mais estabilidade de vida, conexão com Deus, vai ter um entendimento mais profundo das situações, dos relacionamentos das pessoas. Tudo isso vem se perdendo, a gente vem trazendo alguns pontos aqui que vem se perdendo em relação a esse contato com o mundo eterno, com a sua alma imortal, com o seu ser espiritual, com essa parte sua que permanece para sempre, querido. Desde que você veio à existência, você não vai mais parar de existir. A nossa existência vai mudando, mas não vamos parar mais de existir. Não é só este mundo físico, material, que tem que prender a sua atenção, mas você tem que ter também a atenção para o mundo espiritual, para o mundo eterno, onde você já está. E nós estamos dentro desse mês falando um pouquinho sobre o tema novo normal, como uma pergunta, né? Porque como as pessoas estão restringindo a sua vida ao mundo material, físico, passageiro, a esse mundo que os nossos olhos, né, conseguem ver. Então, o que acontece? Acontece de muitas coisas serem desenvolvidas por causa de vivermos dentro exclusivamente desse mundo material, ignorando o mundo eterno, o mundo espiritual, a maior parte que nós somos. Então algumas coisas passam a ser normal, mas não normal para a vida como a Deus a fez para ser, mas normal no sentido de pessoas que apenas conseguem ver, viver, tomar as suas decisões, desenvolver os seus pensamentos e reflexões dentro da superficialidade do mundo material, efêmero, passageiro, transitório, queridos. Então algumas coisas se tornam normais. E nós estamos olhando, né? Nós olhamos um pouquinho, na semana passada, por exemplo, falando um pouquinho sobre a música, como ela vem numa decadência assim terrível, uma coisa assim muito infame, feia realmente. Então, para a gente prestar atenção, né, no que está acontecendo, isso, um dos grandes motivos é esse desligamento, essa desconexão com o mundo espiritual que nós somos, o mundo eterno, querido. Então, por isso vem acontecendo muitas outras coisas. E hoje eu quero trazer mais um tema para que a gente veja como isso está instaurado, né? É tido como normal dentro da nossa geração, da nossa sociedade, mas que de normal não tem absolutamente nada. E para isso eu queria usar aquele termo, né? Aquela expressão que a gente ouve tão corriqueiramente, acredito que você já tenha ouvido também, que é a expressão fazendo as coisas para inglês ver. Ele fez as coisas para inglês ver. O que significa, né, essa expressão? Essa expressão traz o sentido de ser algo que a pessoa está fazendo com fingimento, né? Dentro da cultura do fingimento,
do engano, da mentira. E nós vemos isso em todos os níveis da nossa sociedade, desde os mais íntimos, que é o lar, que é o relacionamento entre pais e filhos, família, entre cônjuges. Então a gente vê isso de alguma forma tomando a sua proporção, e essa cultura do fingimento estando estabelecido dentro desse tipo de relacionamento, que deveria ser o mais verdadeiro possível, buscar uma busca constante pela verdade. A gente vê essa cultura do fingimento, né, trazendo justamente muitos danos para as famílias, para os relacionamentos. Não é à toa que a gente vê o crescente número de pessoas que não conseguem mais viver juntas, e dentro desse emaranhado de problemas, de tantos problemas, um deles é manter essa cultura do fingimento, né, de fazer as coisas apenas superficialmente, de fazer as coisas sem aquele fundo de verdade, sem a profundidade que deveria existir, simplesmente fazer por fazer. Então essa forma de viver a vida vai destruindo aos poucos os relacionamentos, e vemos isso também nos relacionamentos mais distantes, né? Os relacionamentos mais pontuais, no trabalho, questão do governo, na escola, dentro das igrejas, dentro de todos os locais. A gente sempre percebe isso acontecendo com as pessoas. Já trouxe esse tema aqui algumas vezes, falando um pouquinho sobre a tanto de máscara que as pessoas precisam, né, colocar para viver a sua vida, sempre escondendo quem são, quando sabem, né, quem eles realmente são, queridos. Então esse tema, essa expressão, ela vem tomando uma proporção dentro da nossa sociedade que acaba se tornando normal. As pessoas, né, dentro dessa linguagem não falada, né, acabam achando que isso é o normal, que viver assim é o normal, fazendo as coisas para inglês ver, sempre dentro dessa cultura do fingimento, sempre maquiando as suas verdadeiras emoções, sempre tentando armado contra as pessoas, sempre numa posição assim na defensiva, e colocando essa máscara e não falando da verdade de quem são, da verdade do que pretendem. Então esse tipo de relacionamento, esse tipo de conversação, de comunicação, traz muitos problemas para as pessoas, né? Traz muitas dores para os corações, traz muito sofrimento para a vida das pessoas, porque a pessoa está vivendo uma vida que não existe, uma vida que não é de fato aquilo. E alguém que está fazendo alguma coisa para inglês ver, ou seja, ele está simplesmente fingindo fazer alguma coisa, ou então fazendo uma coisa mal feita, ele na verdade está jogando a sua vida fora, né? Quando a pessoa faz isso, quando ele entra por esse caminho, ele está diminuindo a pessoa maravilhosa que ele é, que Deus o fez para ser, está jogando a sua vida fora, o seu chamado, o seu propósito, está jogando fora, porque ele está simplesmente fazendo algo com fingimento, não é aquilo que é para ele fazer de verdade, não é aquela vida para ele viver de verdade. E isso, queridos, vai fazer a pessoa jogar fora a sua vida e trazer muitas consequências negativas para quem ele é, porque sempre que a pessoa começa a entrar por um outro caminho da sua vida que não foi aquele feito por Deus, então essa pessoa ela vai trazer sobre a sua vida muitos e muitos sofrimentos. E aí, dentro desse fingimento todo, a gente percebe que as pessoas não conseguem unir as consequências negativas da sua vida, né, que vão colhendo o sofrimento, justamente com as causas. E essa causa é justamente um dos motivos, né, vivendo essa vida de fingimento, sempre fazendo as coisas só maquiando, só fazendo aquilo que as pessoas vão ver, para as pessoas verem, né, para mostrar uma forma para as pessoas que seja no pensamento dela aceitável pela sociedade, mas nunca fazendo as coisas com verdade, não sendo verdadeiro consigo mesmo, não sendo verdadeiro nas situações, não sendo verdadeiro com as pessoas que estão ao seu lado. E essa cultura está dentro da sociedade. E por que está dentro da sociedade? Porque, querido, essa cultura ela é favorecida por pessoas que estão ligadas apenas ao mundo material, superficial, efêmero e passageiro, para quebrar essa cultura do fingimento dentro de nós. Estamos falando da sociedade, mas a mudança tem que começar dentro de nós.
uma das primeiras coisas é justamente a gente se ligar, se conectar à nossa alma imortal, é a gente começar a ter uma visão da eternidade, do ser espiritual que nós somos, de Deus como justamente aquele que é o nosso fundamento. E quando a gente tem essa ampliação da nossa visão, naturalmente nós começamos a identificar os locais aonde nós estamos com esse fingimento, né, com essa cultura do fingimento tomando conta de nós, e a gente vai começar a tomar algumas atitudes para reverter este quadro. Deixa eu mostrar para você, em uma das falas de Jesus, que ele vai contando lá uma figura, ele traz uma figura para exemplificar aquilo que ele está falando, e nessa figura tem justamente essa cultura do fingimento que é tão natural, que é tão normal na nossa sociedade, né? Simplesmente maquiar as coisas sem mudar aquilo que realmente precisa. Está escrito lá em Mateus, capítulo 7, o versículo 26 e 27. Ele está contando, né, a respeito das pessoas que resolvem viver na prática a sua palavra, ou aqueles que resolvem ouvir e não viver na prática. E olha só o que acontece com essa pessoa. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre areia. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Qual é uma das maiores características da pessoa dentro dessa figura que Jesus trouxe? Que ele está fazendo a sua casa na areia. É uma pessoa sem profundidade, querido, né? É uma pessoa realmente que as suas bases são extremamente frágeis. E por que ele construiu a casa sobre areia, né? Ele constrói a sua casa sobre areia porque é mais fácil fazer aquilo, fácil e mais rápido. Ele também precisava mostrar para a sociedade que ele tem a capacidade de construir o seu lar, de construir a sua casa. Diferentemente da pessoa que está construindo a sua casa sobre a rocha, que principalmente naquele tempo, sem a tecnologia de construção, seria muito mais difícil. Então construiu sobre a areia, construiu mais rápido essa casa para as pessoas verem, pintou, deixou ela bonita, então ela maquiou essa casa, ela está lá construída, ela está lá de pé. Porém, as suas bases, elas são completamente frágeis. E aí, Jesus continua aqui no versículo 27, falando que vai correr os rios, vai assoprar o vento, e tanta coisa vai bater contra aquela casa. E ele fala no final, foi grande a sua queda. Então, é o que acontece. Você vai perceber, se você ler essa passagem, que a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha também passa pelos ventos combatendo ela, pela chuva e tantos problemas que são as adversidades da vida, mas que depois de tudo isso a sua casa se mantém em pé porque ela tem profundidade. Ela não fez as coisas para inglês ver, ela não fez apenas para maquiar, ela não fez apenas a superficialidade, ela não fez apenas para ser rápido, para ser o primeiro, não, querido, para mostrar aquilo que ela realmente não era. Não, ela fez porque ela queria realmente ter uma casa segura para ela e para sua família, diferente dessa pessoa que naquela ocasião, na figura de Jesus, construiu a sua casa sobre a areia. Então essa construção da casa sobre a areia, ela traz para nós também a ideia, né, dessa pessoa, ela estar dentro da cultura do fingimento. Vou fingir tudo aqui, não, aqui talvez caia, talvez não, mas vou fazer aqui mesmo, vou fazer assim para as pessoas verem que eu também tenho casa. Então ela está dentro dessa cultura do fingimento, fingindo que ela tem uma casa segura para ela e para sua família, mas não tem, né? E aí quando vem as adversidades, é o que acontece. Quando a gente vê em empresas, em relacionamentos, em famílias, em tantas coisas hoje em dia, acontece o quê? Desmoronamento, porque as adversidades vão vir sobre todos. Não tem como alguém passar por essa terra sem adversidades. E quem é a pessoa que resiste? É aquela que construiu sobre a rocha. O que significa isso? Que tem profundidade. E para você ter profundidade, não pode, é impossível a pessoa ter profundidade, ainda que ela possa fazer todos os cursos
de autoajuda que aparecerem pelo caminho nunca terá a profundidade necessária se não estiver conectada ao eterno, queridos, a Deus como fundamento da sua vida, a eternidade, ao mundo espiritual. Existe o mundo espiritual trabalhando de maneira dinâmica onde você está, na sua vida, na vida da sua família. Isso precisa ser levado em consideração. A nossa vida precisa ter a nossa visão precisa ser ampliada, que nós não estamos necessariamente chegando ao fim dentro dessa vida, mas nós estamos já dentro da eternidade, e nossos planos serem fundamentados e a nossa visão ser fundamentada dentro dessa estabilidade eterna que Deus criou, que é o próprio Deus para nós. Então esse é a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele tem profundidade, porque o ser material ele não é profundo em si mesmo, ele tem que transcender-se, querido. Esse transcender é justamente tocar o mundo espiritual que nós somos. Aí sim, as nossas bases, os nossos valores, nossos princípios, todos serão mudados, né, de acordo com as possibilidades que existem dentro do mundo eterno. E essa visão vai trazer uma estabilidade para a nossa vida, ainda que nós passemos por muitas dificuldades e adversidades, que é o normal da vida. Agora, quem está sempre na superfície, na areia, né? A sua casa está na areia, ele não tem firmeza diante das adversidades, vai desmoronar, como Jesus falou, vai ser grande a sua queda. Por isso, querido, avalie isso, né? Eu estou trazendo esses temas para nós olharmos com carinho também a nossa sociedade, ver no que ela tem se tornado, mas também muito mais para a gente olhar dentro de nós e ver aonde esses temas se encaixam, onde o nosso sentido tem se voltado justamente para aquilo que o mundo fala que é certo, e a gente possa colocar um ponto final e falar, não, realmente eu preciso mudar isso, mudar essa visão. Se você mudar a sua visão, então você vai conseguir ajudar outras pessoas e ter a vida estável que você precisa diante de Deus, mesmo diante de um mundo que está sempre em ebulição, né? Um mundo que está sempre de pernas para os ares. Você vai ter a oportunidade de ter essa estabilidade, essa profundidade, mas nós não nos livrarmos dessa cultura do fingimento. E a primeira pessoa que você tem que fazer se livrar, né? O que você tem que fazer é tirar essa barreira, é consigo mesmo, é ser sincero, verdadeiro consigo mesmo. E a partir dessa mudança com Deus e depois com as pessoas, e você vai ver a qualidade de vida que você vai ter diante dessa posição que você vai tomar, tá? E que Deus abençoe então a sua vida e abençoe a sua família.